Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta. Haha, dessa vez, sexta-feira, com uma surpresa em Moscou, com essa belíssima, não é belíssima? Belíssima, ó, vista aqui atrás, ó, ali atrás, né, ó. Sabe o que é isso? Da KGB, antigo prédio da KGB, que hoje é o prédio da FSB. Estamos de volta, então, portanto, em Moscou, onde os meus queridos amigos do Quinto Elemento me mandaram para cá, para novidades que em breve teremos. Enfim, aquela confusão que gosto de meter. Mas o fato, vamos lá, que temos muitos assuntos para falar essa semana. Estamos de volta para mais um GE Economia, com, obviamente, o nosso super abatanado, apesar de estar de noite, eu preciso de uma cafeína. E melhorei, muito obrigado a todos que mandaram melhoras, curtiram, comentaram o último vídeo, agradeço enormemente, todas as dicas, estou bem melhor, não vou tossir, voltei a respirar, voltei à vida, graças a Deus. Então, estamos bem, amém. Espero que vocês também estejam bem. Não se esqueçam sempre de comentar o vídeo, mandar aquele joinha, fazer um comentário, me chamar de dugnista, pode xingar, não tem nenhum problema. Comente nos nossos vídeos, ajudem a divulgar essa análise geoeconômica para que as pessoas saibam o que está acontecendo no mundo. Até porque as coisas estão realmente aceleradas no nosso mundão. Pois é, essa é a realidade. O que aconteceu essa semana? Essa semana tiveram duas notícias, dois eventos, aliás, que foram importantes. A gente pode dizer que, sintetizar com dois eventos que parecem que foram simples, a mídia tratou de forma en passant, mas tem consequências muito importantes para o cenário que nós estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, uma operação da Polícia Federal dentro do Parlamento Europeu, há uma acusação de corrupção contra alguns deputados, acho que 5, 6 pessoas foram presas, ou tiveram buscas, e é uma operação que tem a ver com uma eventual corrupção da Huawei, que é a empresa Huawei, que é a empresa chinesa, todos sabem, de telecomunicações na Europa, onde eles estavam tentando supostamente pagar lobby, restaurantes e jogos de futebol para influenciar os deputados. O segundo é um anúncio da própria Comissão Europeia também em relação a CBD6, colocando uma data, aparentemente um prazo, para que eles comecem a ser implementados na Europa. E esses dois eventos têm muita coisa para a gente falar sobre eles, tá? Muito mesmo. Aliás, vou começar então pela CBDC, que está vindo aí junto com o Drex, né, o famoso Drex brasileiro, a moeda digital tão comemorada pelo governo, óbvio, né, e pela mídia, mas não deve ser nada celebrada pelo nosso povo. Bom, vamos começar falando sobre as moedas digitais. A realidade é que agora, no dia 6 de março, houve uma sessão de perguntas e respostas lá da chefe do Banco Central Europeu, que é a Lagarde. E ela fez uma coletiva de imprensa em Frankfurt. Tá? E assim que ela acabou mais ou menos a coletiva de imprensa, ela deu uma resposta a um determinado jornalista e que deu a entender que o prazo de outubro de 2025, que era o prazo que o Banco Central Europeu tinha se dado para lançar o euro digital, estaria sendo cumprido e ele seria lançado. Parte desses movimentos, por que eles são importantes? Porque eles começam a sinalizar uma ideia de que esses planejadores da economia, apesar de eles estarem enfrentando um governo que tem sido bastante duro, ágil e inteligente no desmonte do deep state americano, eles entendem que esse é um movimento passageiro. Eles começaram a acreditar que esse pode ser um movimento político passageiro. Não porque eles estão passivamente esperando isso, mas porque eles começaram a agir de forma organizada no mundo. Começamos a falar um pouco sobre isso. Se você pegar as notícias, desde o professor Ock, né, que é esse cara que foi a última vez, falando em podcasts sobre os erros do Trump na política de tarifa, agora o Setúbal falando, por exemplo, que o Itaú está preocupado com os erros do Trump na política econômica, nas políticas tarifárias. Por quê? Porque os liberais estão se reorganizando. E estão se organizando para colocar uma narrativa em prática e manter a história do fim da história, né? Que é a história do Fukuyama, a tese central do Fukuyama. Então esses caras estão se organizando para dizer que a crise que está vindo vai ser ocasionada pelo Trump e, portanto, ele por erros de gestão de política econômica, gerou uma crise e ele tem que ser, então, acabar sendo culpado disso e substituído. Quer dizer, não por impeachment, não por isso, mas naturalmente pelo processo eleitoral americano. Então, esse é o discurso que está sendo montado em várias esferas
do Brasil, em várias esferas dos Estados Unidos e em várias esferas do mundo. A ideia de que os liberais estão voltando a dizer que as políticas soberanistas são um equívoco. Então eles veem o Trump como um quebra-mola, algo passageiro. E isso tem a ver também com a percepção de outros países, inclusive a China, a própria Rússia, e que olham dizendo o seguinte, olha, pode ser que o Trump, apesar de hoje ter uma política mais pragmática, longe do wokeísmo, longe do globalismo, ele pode ser que ele não tenha um poder definitivo de longo prazo. E, aliás, esse é um dos problemas da democracia ocidental. E a gente vai falar deles. Mas, enfim, pode ser que ele não tenha, então não dá para confiar que está tudo resolvido lá dos Estados Unidos. Prova disso é que o BCE resolveu botar a sua agenda que tinha sido recolhida, principalmente na parte, por exemplo, na pauta ambiental, botar de novo para jogo. Então, eles anunciaram esse prazo de outubro de 25, que é um prazo conhecido, não é uma novidade, é o prazo que o próprio Banco Central Europeu estabeleceu para a Comissão Europeia e para outras instituições fantoches aí da Europa, tá? Para aprovar uma nova legislação. Então veja, não é que vai lançar obrigatoriamente o euro digital no dia 25, em outubro de 2025, mas vai ser aprovado. O que eles querem é aprovar uma nova legislação dentro da União Europeia que dê capacite o Banco Central Europeu para exercer o fato de regular o euro digital e, portanto, dar esse controle totalitário ao Banco Central Europeu. Então, supondo que a Comissão Europeia entregue a sua nova legislação, nesse prazo, de fato ela vai entregar uma proposta que vai capacitar o BCE, numa ideia de uma lei de empoderamento do BCE. Aliás, diga-se de passagem que o pessoal fala tanto do fascista, né? Mas é uma lei, inclusive de termos, né? Lei de empoderamento, que lembra até a lei de empoderamento do Bigode, lá de 33. Mas enfim, é uma lei então que eles querem capacitar o BCE e entregar essa lei pronta, quer dizer, a Comissão Europeia entregar essa lei pronta para o Parlamento Europeu e para o Conselho Europeu. E esses, então, vão fazer as suas deliberações para poder aprovar a lei. Agora, veja bem, eu já disse isso algumas vezes, a Comissão Europeia, hoje a União Europeia, e algumas pessoas até criticaram os comentários, falaram, não, porque tem um parlamento, não existe nada igual à União Soviética. Desculpe, mas não é bem verdade isso. A estrutura da União Europeia é uma estrutura administrativa muito parecida com o que você teve no regime comunista, porque, de fato, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu são encenações. Eles encenam deliberações e encenam deliberações que, na verdade, são falsas. Isso de forma habitual, porque eles recebem tudo pronto da Comissão Europeia. Tá? As leis são feitas lá. Então aqui eles podem tentar aprovar em mais alta velocidade ou em menor velocidade, a depender do lobby de algumas empresas, né, junto ao BCE e também do próprio BCE, quer dizer, junto ao BCE não, junto ao parlamento, mas ao lobby de empresas, etc. Mas a tendência é que eles aprovem rapidamente, mas o que eu estou dizendo é que o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, eles muito mais encenam uma representatividade e uma decisão do que realmente tem. Então, a situação legal na União Europeia, para aqueles que talvez não conheçam profundamente, porque a mídia não mostra isso, é que você tem o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, só que, essencialmente, esses órgãos não têm escolha real. Por isso que a gente fala que quem elege, quem decide as coisas na União Europeia, é uma Comissão Europeia que não foi eleita. E aí você pode falar, mas o Parlamento Europeu é eleito. Sim, mas ele de fato não decide, é tudo encenação. Então essas duas instituições, que são o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, são instituições de carimbo, mas carimbo de borracha. É falso, é só para fingir ali que eles estão organizando. No máximo que eles podem organizar é quanto atraso vai ter na aprovação de uma legislação a depender do lobby envolvido, entende? Então eles não têm verdadeiramente um poder para estabelecer novas leis, tá? Todos os poderes do legislativo hoje estão nas mãos da Comissão Europeia, que não é eleita. Isso é importante você ter na cabeça. Quer dizer, esse desenho legislativo da União Europeia, ele foi realmente, cara, copiado da antiga União Soviética, e que ela alegava ser uma democracia, sim, acredite se quiser, eles alegavam isso, porque eles falavam que tinha um parlamento. Inclusive já falei de um dos artigos da Constituição russa,
que o Stalin utilizou para justificar a montagem dos comitês, né, como foi feita a gestão dos comitês. Mas, enfim, o parlamento, então, ele ganha uma função de carimbador oficial, não é um parlamento que pode fazer uma lei nova, assim como era na Rússia. Todas as leis, por exemplo, na época do Politburo, que é esse comitê tipo a Comissão Europeia, todas as leis que eram elaboradas e formuladas pelo Politburo era exatamente feita por um órgão não eleito do Partido Comunista. Tão simples quanto isso. E esse modelo de falsa democracia foi o que serviu de inspiração para os fundadores da União Europeia. Então, é isso que você tem. Por isso que a gente fala que a União Europeia é um regime totalitário. E a gente tem que estar ciente que o BCE, então, também, que é o Banco Central Europeu, opera como as instituições da União Soviética. Tá? Eles também têm os mesmos vícios, né? Por exemplo, eles, por exemplo, exercem ainda de forma muito objetiva e pragmática o complexo industrial da censura. Todas, por exemplo, nessa coletiva, todas as perguntas dos jornalistas têm que ser enviadas com antecedência para o o Conselho Europeu e sujeito, então, a serem examinadas e até mesmo não serem feitas. Então, a coletiva de imprensa ela é muito mais também um ato de encenação, porque aquelas perguntas já foram feitas, não é uma surpresa para ninguém que está ali. Então, cada jornalista que vai nessa coletiva, ele tem a permissão para fazer 2 perguntas que são enviadas antes e nem todos terão tempo ou serão contemplados para fazer as suas perguntas. Elas vão ser previamente selecionadas e até editadas de antemão, tá? Tão simples quanto isso. Então você vê que de fato é um complexo industrial da censura, tá? Agora, esse regime é o regime que botou como meta o lançamento oficial do euro digital em outubro de 2025, não como um produto acabado. Tá? Porque significaria que a estrutura legal para que ele existisse já estivesse pronto. E é fundamental a estrutura legal para que ele possa ser lançado. Só que a estrutura não ficará pronta a tempo. O que você vai ter é uma capacitação, a lei de empoderamento do Banco Central Europeu para poder regular e fazer com que isso aconteça no mercado. Então, agora, esse modelo é um modelo em que a União Europeia e os reguladores europeus trabalham e sempre trabalharam. Eles sempre tiveram esse modelo de planejamento de longo prazo da economia. Por exemplo, em 2022, o chefe, na verdade, do escritório do BCE na Alemanha, que era o Joachim Nagel, disse exatamente palavras nesse sentido de que uma decisão, a introdução geral do euro digital iria acontecer em outubro de 2032. Quer dizer, ele em 2022, ele estava olhando e falou assim, olha, o euro digital vai de fato acontecer de forma generalizada em 2032, mas nós temos uns passos para fazer no meio do caminho. É a ideia do socialismo fabiano, né? Cada hora ele vai dando um passinho e vai avançando. Isso sempre foi o princípio que regulou, de certa maneira, a União Europeia. Eles sempre fazem isso. O que o cara faz? Bom, se eu vou decidir uma coisa que é ruim, eu prefiro chegar, botar uma introdução dessa lei, aprová-la, e essa imposição real, ela só vai acontecer daqui a 10 anos. Então os políticos atuais não vão ficar de mau humor porque a lei foi aprovada, porque eles não terão que conviver com ela, né, com os efeitos negativos dela. O próprio Tratado de Maastricht, em 1992, é um exemplo disso, um exemplo de como isso foi feito. Porque ele foi feito lá em 1992, nesse tratado tem a legislação que criou o Banco Central Europeu e também criou o euro como uma moeda única. Só que nessa data, quer dizer, no tratado, a data real de início do BCE e do euro seriam 10 anos depois, em 2002, quando o dinheiro de fato foi introduzido. Tá? Então, a ideia dos caras sempre foi essa. É assim que a legislação europeia é feita, é assim com esses mecanismos que eles fazem o planejamento da economia. Tá? Então, a introdução, claro que depois eles até antecipam parte desse plano e muita coisa que eles queriam fazer em 10 anos eles fazem antes, mas primeiro, para aprovar, eles jogam isso lá na frente. Então, a introdução, por exemplo, do Central Bank Digital Clearing, que é, nesse caso, na Europa, do euro digital, ela foi decidida, quando você vai ver a história dela, ela foi decidida no ano de 2022.
de fato. Só que ela vai acontecer formalmente daqui a 10 anos, não daqui a 10 anos, em 2032, mas quase 10 anos depois de quando ela foi decidida em 22, há 3 anos atrás, quando realmente a data que era e todo o arcabouço regulatório necessário para implementar esse euro digital já estava sendo pensado, tá? Então, quando você vai ver as datas, elas batem, porque, por exemplo, o Parlamento Europeu já recebeu o projeto de legislação da Câmara Europeia, ou seja, ele já recebeu a versão de documentos de lei que eles querem aprovar, que eles querem que seja aprovado. Tá? E esse projeto de legislação foi formulado pela Comissão Europeia em 2023, sob a forma, aliás, de duas leis. O primeiro, um regulamento sobre o euro digital, que é um regulamento da União Europeia, tá? Que, uma vez ele aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, aí essa lei está valendo imediatamente para todos os membros. E, em segundo lugar, um outro regulamento que trata esse é um ponto importante, dos provedores de serviços de pagamentos eletrônicos, que são as empresas de meio de pagamento, tá? Que, por exemplo, podem ter como moeda uma moeda que não seja o euro, por exemplo, o Revolut, que está lá na Lituânia, estaria sujeito também a essa outra legislação. Então, essas propostas elas foram encaminhadas no Parlamento Europeu a duas comissões, uma comissão de assuntos econômicos e monetários, que é a ECON, né, com o Stephen Berger, que é um eurodeputado, que ganhou relatoria. Ele saiu em 24 e agora o relator é um cara chamado Fernando Navarrete Rojas, que também é um eurodeputado do Partido Popular Europeu e do Partido do Popular da Espanha. Em outras palavras, a legislação ainda está com o Parlamento Europeu. Né? Só que o prazo mencionado pela Lagarde de 2025 é um prazo que foi autoimposto pelo BCE para permitir que a segunda parte da preparação desse arcabouço seja concluída. Então, é exatamente o que nós estamos vivendo e que está emergindo agora publicamente, que o BCE concluiu exatamente, essencialmente, essa etapa, e agora, que é a etapa que prevê conversas, deliberações, consultas, decisões, e ele está dizendo que já coletou tudo isso e ele quer passar para a próxima fase, que é a próxima etapa dos preparativos. Pois bem, o que está faltando então? Não? O que está atrasando no Parlamento Europeu? Será que os ministros, os deputados podem ter dúvida? Não, amigo, assim, nada que esses caras podem fazer vai fazer diferença, porque o máximo que eles podem fazer é atrasar um pouco a implantação disso, tá? Mas, de fato, a decisão já foi tomada e esse atraso, essa discussão pode ser simplesmente para tornar mais palatável a decisão do euro digital para as pessoas que são mais críticas a essa medida. Tá? Então, não há muito o que fazer, a verdade é essa, eles já estão com esse carro sendo montado. Agora, como é que é a cabeça deles? Eles, para diminuir a crítica, vão com a historinha que vai ser aos poucos. Então, nessa primeira etapa, eles estão chamando os provedores de serviços de pagamentos, alguns já estão testando a solução, tá? Algumas desses serviços de pagamento são fintechs, por exemplo, que existe na Europa, onde existe a vontade de consolidar essas fintechs em grandes bancos. Enfim, há essa tendência de concentração bancária no mundo e o que eles estão querendo fazer é chamar alguma dessas fintechs, entregar o euro digital, substituí-lo como reserva, 100% reserva para o banco, tá? Sem ser por crédito, não vai estar alavancado no primeiro momento, e aí o banco vai poder oferecer aos seus clientes uma parcela desse euro digital, sendo que basicamente o usuário não terá um contrato com o Banco Central, apesar da moeda ser emitida pelo Banco Central. Então ele apenas vai ser informado que tem o euro digital e vai ter uma quantidade limitada, veja você, olha a malandragem, limitada a 3 mil euros por pessoa sobre o euro digital. Então são restrições que são autoimpostas, que foram exatamente pensadas para apaziguar o ânimo público e evitar, por exemplo, que os bancos tradicionais reclamem, o cara está indo direto abrir uma conta de custódia no Banco Central, enfim, há a tentativa de mobilizar a opinião pública a favor do euro digital, colocando certas restrições, dizendo, você está vendo, não vou acabar com dinheiro, eu não vou fazer isso programado, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então ele está montando uma estrutura de controle que está entrando aos poucos no sistema financeiro. E essa estrutura direta de intervenção, formada pelos planejadores centrais, de fato, tem um ponto que é bastante relevante. Porque, veja, é importante começar a nomear as coisas. Uma CBDC, ela não é
dinheiro, meu caro, ela não tem valor. Ela parte apenas de um sistema de controle que você pode dizer que, na melhor das hipóteses, representa um meio de pagamento com um potencial poder de compra de ativos. Mas dizer que isso é reserva de valor é muito complexo. Então, você de fato está criando um sistema que é um sistema de mensageria, perguntando para o Banco Central Europeu se ele aprova determinada transação feita por uma pessoa ou por uma empresa. É isso. Então você pode até entender que, e se o Banco Central, por exemplo, for contra, a gente já falou várias vezes, vou falar de novo, a pegada de carbono. Se tiver muita carne no seu, quem dera, né? Nem dinheiro a gente tem para isso, mas muita carne no seu carrinho de supermercado. Se você estiver comprando um livro que talvez não seja bem indicado por não atenda a determinados grupos políticos, se você está doando dinheiro para uma organização ou pagando seu dízimo, né? Se você está falando mal do Fórum Econômico Mundial, tudo isso pode entrar no futuro, uma possibilidade, como uma análise do algoritmo do Banco Central Europeu, que vai programar então uma programabilidade dessa moeda e dessas soluções para exercer determinados mecanismos de controle, que no final das contas vai levar a uma concentração bancária, que veja, é exatamente sem tirar nem pôr o sistema stalinista de apenas um banco, com apenas o Banco Central, dois planejadores centrais, criando, né, uma grande ineficiência, fingindo que é uma grande eficiência, que vai consumir grande parte do potencial de crescimento da economia através de um sistema de controle. Tão simples quanto isso, tá? E tem uma tecnologia de contabilidade. Aí vem um lado importante, porque todas essas outras tecnologias, então, de coins, stablecoins, feitas para facilitar as transações financeiras, elas permitem que você fuja desse sistema e você tenha um meio de pagamento. Muito mais importante que o ativo de valor, um meio de pagamento que não é controlado pelo Estado. E quando você não tem meio de pagamento controlado pelo Estado, significa que você pode, então, acumular de uma outra forma que o Estado não permita. Porque esses sistemas de controle, no final das contas, são isso. Tá? E é por isso, meu caro, que as Big Techs, por exemplo, começaram também, dentro dessa república tecnológica, a entender que elas são importantes e elas podem explorar o mundo financeiro, participando dessa revolução, digamos assim, do indivíduo soberano. E não por menos, os estados já começaram a agir contra algumas dessas Big Techs. Por exemplo, a China foi a primeira a perceber isso. A China, na época, ainda é o país líder mundial em termos de pagamento por smartphone e tecnologia. Você tem o Alipay, que é do Alibaba, né? E a Tencent, que são plataformas de pagamento, por exemplo, de tecnologia móvel. Você tem o Alibaba Alipay e você tem o Tencent WeChat Pay. Ambos permitem que os usuários façam compra, por exemplo, em loja, paguem suas contas, transfiram fundos para outros indivíduos, enfim, façam uma série de operações. E, de acordo, por exemplo, com os números que foram divulgados alguns anos atrás aí pela Price Waterhouse, 86% das pessoas na China usaram as plataformas de pagamento móvel para fazer compra, isso em 2019. Veja só, eles estavam muito na frente da Tailândia, que já tinha a segunda maior porcentagem de usuários de pagamentos móveis, com 67%, que é mais do que o dobro da média global, que é de 34%. Veja só, na China, os caras usavam 87%. Na Tailândia, o cara já veio para 67%, mas a média global é de 34%. Quer dizer, China e Tailândia estão muito à frente nesse modelo. Tá? E, de acordo com os dados aí pegando o próprio banco da China, que é o PBOC, aí sim, a quantidade de dinheiro que eles afirmam que mudou de mão na China por meio de pagamentos móveis é um número absurdo. Ele saiu de quase 2 trilhões em 2013 para impressionantes 52 trilhões em 2019. Então, é uma movimentação financeira que começa, na prática, a ocorrer fora do sistema financeiro, fora do controle do Banco Central dos bancos, porque é feito em redes via telefone celular. Tá? Claro que tem as APIs que conectam com os bancos, mas o sistema de pagamento em si, ele precisa estar integrado para saber se o cara tem dinheiro em conta.
mas o sistema de pagamentos é o que cuida de exatamente os pagamentos e gere as ordens de pagamentos que estão sendo feitas. E, nessa época, o governo chinês, então, se preocupou com dois caras, tanto com a Alibaba quanto a Tencent, que não apenas estavam dominando os pagamentos móveis, mas também estavam obtendo lucros substanciais com a sua operação. Algumas comissões que esses caras cobravam batia 20%. Então, assim, pancada. Só que eles não ficavam com o risco da inadimplência. Toda inadimplência da transação, o risco era jogado para os grandes bancos comerciais chineses. Disse que não ia tossir, tossi. Meu Deus, que derrota. Bom, é claro que os caras tiveram que intervir, né? E a ação dentro da visão chinesa foi tomada exatamente para atingir essas empresas e, portanto, a criação também que o governo quis fazer foi criar a sua própria moeda digital para pagamentos móveis, para que a população não dependesse mais dessas empresas, nem a economia ou o comércio ou a demanda de consumo tivesse tão dependente de empresas de tecnologia que estariam, entre aspas, né, concorrendo com o governo. Só que essa tendência no meio de pagamento, pessoal, ela é muito importante porque as plataformas privadas começaram a crescer muito rápido e começou a haver uma chance real, uma independência real da utilização do dinheiro oficial. Talvez pela primeira vez na história, nós realmente tenhamos a possibilidade de fazer a desnacionalização do dinheiro, que é até um livro lá sobre esse tema. E nesse ponto aí tem vários pontos interessantes que ele escreve sobre o tema. Nem tudo é uma loucura, apesar de ele ser liberal, mas, de fato, existem coisas que são boas do ponto de vista da utilização de sistemas de pagamentos e do lançamento de moedas privadas, né, ou referenciadas, que acabaram virando as famosas stablecoins e que realmente tiveram um volume bastante significativo. Tanto é que talvez o movimento mais importante geopolítico dos últimos anos, que a gente tem falado até recentemente da República Tecnológica, foi a iniciativa, a tentativa que já vem, não é de hoje, né, desse racha entre o sistema financeiro e o Vale do Silício, porque a gente pensa com o Vale do Silício único e exclusivamente como aquela tecnologia de software voltada para inovação, consumo, talvez IA, né, guerra, drones, etc. Mas o fato é que eles tentaram entrar no sistema financeiro, mas veja, não como soluções financeiras de pagamento, mudando a estrutura do sistema financeiro em si. Quando o Facebook, por exemplo, que é a atual Meta, né, tentou lançar a sua própria stablecoin, que foi a Libra, ele queria lançar uma moeda referenciada em cestas de moeda, para começar a ter um domínio sobre o sistema financeiro. Volto a dizer, é o dinheiro como arma. Nesse caso, utilizando a tecnologia para criar uma estrutura que permitisse isso. Bom, a verdade é que depois eles incluíram várias moedas, o dólar e o euro tinham várias moedas. Essa proposta da Meta ela foi abandonada e eles queriam lançar então uma versão modificada que era o Diem, que era uma moeda vinculada única e apenas ao dólar. Então, foi uma forma que os caras pensaram, não lançaram diretamente, fizeram um primeiro teste muito modesto, foram sentindo o mercado, né, na forma de uma carteira limitada. Esse programa piloto deles permitiu que os usuários enviassem e recebessem esse dinheiro instantaneamente, fora do sistema SWIFT, fora do sistema bancário, tá, com segurança e sem nenhuma taxa, exatamente usando stablecoins. Acho que eles usaram a Paxos, tá, em parceria com a Coinbase na época, que era uma das principais trocas, né, de criptografia que facilitava uma série de transações. Bom, mesmo assim eles fizeram isso com um número seleto de funcionários nos Estados Unidos, na Guatemala, para poder utilizar as carteiras limitadas. Só esse movimento da Meta gerou uma confusão, porque, meu caro, a Meta tem 2,9 bilhões de usuários globais. Ele não tem 2,9 milhões, não são 29 milhões, não são 290 milhões, são 2,9 bi, são quase 3 bi, quase metade do planeta usa a Meta. Imagina, e esses caras, o movimento deles gerou uma reação de reguladores, de governos, em relação à proposta do lançamento da Diem. A resposta foi tão grande, tão pesada de uma série de governos, a críticas que foram feitas à Meta, e sobre órgãos públicos questionando as operações, que a Meta, em 2022, resolveu abandonar a ideia do Diem.
sem explicar muito claramente o porquê da sua morte. A gente já sabe, foi pressão regulatória. Não vão quebrar você, vão acabar com a tua empresa, porque, pô, chão, você não vai entrar no sistema financeiro assim. Seria revolucionário, porque seria a turma de tecnologia, de TI, o Vale do Silício, entrando na essência da infraestrutura do mercado financeiro, da estrutura de capitais, alterando o próprio sistema monetário, né? Que hoje ele caminha para um sistema absoluto de controle. E esse era o modelo que estava com Biden, esse era o modelo que estava sendo feito junto com a União Europeia, que é exatamente você, a partir de hoje, não criar mais riqueza, né? Então as criptomoedas, elas, independentemente disso, elas continuaram a prosperar, tá? Com um crescimento bastante alto. Hoje estima-se, por exemplo, que 300 milhões de pessoas no mundo, que dá mais ou menos uns 4% da população global, esteja de alguma maneira, apesar de não ser tão fácil, pode ter alguns erros em termos da propriedade, mas de alguma maneira com alguma criptomoeda disponível. E agora atenção, não é essencialmente o Bitcoin a mais famosa, nem a que mete medo nos reguladores, nem deixa o Banco Central de cabeça, de cabelo em pé, apavorado. Porque no caso do Bitcoin, por exemplo, você vai ver que 70% da propriedade está de acordo, a conta aproximada, com 2% dos investidores de Bitcoin. Seria uma parcela muito concentrada ainda. Então, o cara olha e fala, pô, tem um problema de limitação, é uma moeda que é limitada em 21 milhões, né, de quantidade, você tem uma limitação de quantidade, você tem uma série de limitações, ela acaba não preservando o poder de compra porque ela oscila, ela tem um alto poder de concentração, então era para ter sido um meio de pagamento, mas não acabou não se tornando, acabou virando uma reserva de valor, um ativo. Isso não assusta os bancos centrais, porque o que mais assusta é a mobilidade do capital. A mobilidade do capital acontecer fora de sistemas totalmente controlados pelos governos assusta esses governos porque eles precisam saber de um sistema que eles estão implementando, um sistema globalista de controle e de capitalismo da vigilância. Tanto é que os caras já falam sobre vários aspectos, né? Eles falam assim, ó, a gente precisa talvez acabar com o capitalismo para poder salvar a Terra. Isso é o ambientalismo. Então esse tema já existe. Por quê? Porque eles precisam começar a acabar com a acumulação, segurar um pouco da mobilidade do capital, controlar aquilo que está sendo feito com dinheiro e a tecnocracia, planejar os mercados. Então, você não só controla aquilo que você mede, entende? E aquilo que você monitora. Se você não mede e você não monitora, você não tem como controlar. E a verdade é que as stablecoins, do jeito que elas foram criadas, não permitiria um controle sobre as moedas. Então você tem todas essas criptomoedas que realmente cresceram, elas começaram a estar vinculadas em paridade com alguma moeda, principalmente o dólar americano, né? Então você tem a Tether, que é a stablecoin mais amplamente negociada, você tem a Pax, que é a stablecoin de crescimento mais rápido, provavelmente, né? Onde eu me lembro, e você tem selecionada o próprio Nove, né? Pelo Facebook. Como eu expliquei acima, era essa moeda que eles tinham também selecionado. E você tem a stablecoin, que é a BUSD, a BUSD, que também fala que é a principal stablecoin digital do mundo. A realidade, os números são isso mesmo. Quando você pega as transações feitas no Tether, por exemplo, elas refletiram um crescimento de ativos brutal. Você teve em 2020 3 bilhões de dólares negociados por essa ferramenta, e em 2021, um ano depois, esse número já estava em 570 bilhões de dólares em outubro, né? Ou seja, uma coisa brutal. Sendo que quase todas as negociações, que é quase 50%, perdão, quase 50% das negociações de Bitcoin acabam sendo executadas indiretamente usando a Tether, que hoje é a stablecoin que é a mais provavelmente criticada de toda a indústria, né? Ou você tem aproximadamente 100 bilhões em volume de comércio, acho que o número hoje é até maior, o comércio de Tether, e ele acontece todo dia em dezenas e dezenas de bolsas, tanto que agora a União Europeia resolveu acabar com ela. Estabeleceu uma nova lei, que é a MiCA, e a MiCA simplesmente regulou uma série de criptomoedas e não permite mais essa stable sendo negociada dentro da União Europeia. Então, é óbvio que tudo isso que aconteceu, principalmente com a formação da MiCA, são os reguladores
prestando atenção, e essa tecnocracia prestando atenção nos efeitos do domínio do meio de pagamento fora do controle absoluto dos governos, que não deveria ter problema nenhum sobre isso, mas não é parte do plano dos caras, entende? Então, eles realmente estão fazendo de tudo para controlar os meios de pagamento, tá? Enfim, é claro que você tem problemas estruturais. Tem problema. Por exemplo, em 21, nós sabemos que quando teve aquele processo feito por uma procuradora de Nova York, que acho que era Letitia James, né? Ela chegou e fizeram um acordo, né, de 18 milhões de dólares contra a fraude, né, no caso de fraude contra bolsas de criptomoedas, e que estavam ligadas indiretamente a Tether. E depois você teve um outro problema, que foi a percepção, a conta de que as garantias porque quando você fala que uma Bitcoin ela é lastreada, né? Ela é stablecoin, o preço dela é estável porque depende do dólar ou de uma determinada moeda, então ela é estável em relação àquela moeda. O fato é que os apoios de garantia que dão base à afirmação de que aquilo está de fato garantido e dando estabilidade ao preço da stablecoin, começaram a ver que na verdade não existia fundos suficientes, ou eles falaram, pelo menos calcularam que não existia fundos suficientes para afirmar de fato, de boa fé, que não era necessário um esforço de caixa, tá, para garantir que a stablecoin realmente era stable. Quer dizer, o dinheiro que apoiava as amarras na conta da Tether, ela não era, ele tinha alguns furos de controle. Então, também chegou a ter um acordo pela Commodities Future Trading Commission, que multou em 41 milhões a empresa, né? E também dizia que na conta dos caras, né, o mercado financeiro foi para cima, os reguladores falaram que a verdade é que a stablecoin não era totalmente apoiada pelos dólares. Então, tinha um dinheirinho que não estava mais lá. Essa é a real, entendeu? Essa foi a real que aconteceu. Enfim, mas mesmo assim, com todos os problemas e às vezes reputacionais, o crescimento das stablecoins chegou em números que pegaram os reguladores completamente desprevenidos. Você está falando de uma expansão de 2020 para cá de mais de 500% nessas stablecoins e atingindo valores brutais de mercado, tipo saindo de 20 bi para 125 bilhões de dólares. Então, óbvio que para quem quer controlar o sistema financeiro, que é o que os caras querem fazer e estão precisando fazer, meios de pagamento de alta eficiência com mobilidade do capital que fuja do sistema bancário, são extremamente prejudiciais. Então, se for para fugir do sistema bancário, se for para evitar sistemas de rede, de SWIFT, de transação que não são bons para, né, os usuários, então o cara fala, faz direto comigo o Banco Central, comigo você vai ter que fazer. Eu, governo, vou ter que controlar você e eu vou continuar controlando você. Isso é um pouco das histórias do meio de pagamento das moedas, para que a gente entenda o medo que se dá dos reguladores com a mobilidade do capital e que você tem a sua soberania, que é a soberania do indivíduo. Porque o movimento que nós estamos vendo do Fórum Econômico Mundial é separar você da sua riqueza. É separar, aliás, a riqueza do dinheiro. Então eles já estão fazendo isso. O Fiat já não vale muito pouco. Agora, ela ser 100% digital tira de vez uma separação completa dessa conexão entre sua riqueza e o seu dinheiro. E você vai ter o quê? Você vai ter um sistema que basicamente nada mais é do que uma mensageria ligada ao Banco Central que vai autorizar, supostamente, né, um pagamento ou não, a depender de certos critérios, e que você possa ser capaz de fazer ou não. Você está trocando seu dinheiro, sua riqueza verdadeira, que não tem a ver com essa moeda, por um sistema de mensageria de autorização de meios de pagamento. É uma loucura o que os caras estão fazendo. Entende? E quando os liberais começaram a perceber, os globalistas também, esse movimento, óbvio que é um desespero e óbvio que é uma reação. Então, a União Europeia tem acelerado a sua implantação do ponto de vista de sair em outubro a legislação para continuar com o roadmap deles de implantação de moedas digitais e tentar dizer que o Trump é uma questão passageira. Quanto mais rápido o Trump acabar, melhor. Você vê que a gente está no primeiro ano de governo, talvez no segundo mês,
E os caras já estão dizendo que o Trump errou e toda a propaganda é como se se posicionasse como um grande imbecil, que só juntou pessoas imbecis para destruir a tal da economia, e tudo que foi construído pelo liberalismo, ou a democracia liberal, não tem nenhuma consequência, era ótimo, eram só questões de ajustes. E essa reação liberal, ela se dá não só nesse campo da União Europeia, que está, inclusive, se armando, né, já anunciou que está se armando para enfrentar ameaças e tal, e essa autonomia, né, americana que está deixando de querer ser a polícia do mundo, mas eles também estão se armando, mas eles entendem que também existe uma narrativa que precisa ser conquistada. E é por isso que, automaticamente, uma série de intelectuais, jornalistas, influencers começaram a voltar a defender o livre mercado e falar das questões da tarifa do Trump, principalmente defendendo a perda de influência que foi significativa com a saída do Biden, do Fukuyama, que era o cara considerado um grande teórico, né, desses caras democratas, que era a tese do fim da história, né, o fim da política, e agora tudo seria técnico e administrado pelos mercados. Só que, o que nós vemos hoje? Quando você vê aqui uma conversa que eu tive, por exemplo, recentemente em Dubai, na Turquia, que eu vou falar no próximo programa, você começa a ver que existe uma percepção de que o que nós entendemos como democracia, que não é a democracia civilizacional do Ocidente, nada disso, que virou rentismo, que virou uma democracia neoliberal mesmo, essa democracia ela começou a ser percebida apenas como virando pela sua ausência da política. No momento que você extrai a política, no momento que você extrai os planos coletivos, no momento que você extrai a ambição nacional, a ambição de um plano, o que te resta? Nada. Resta apenas a ideia de uma pessoa, um voto, que é a nossa democracia, focado em benefício de curto prazo para cada um, porque não existe um projeto benefício, ou um benefício coletivo, ou um projeto de país, e também é um esvaziamento completo da política, entregando tudo na mão de tecnocratas, que falham em entregar performance real para as pessoas, que é a grande reclamação das pessoas. Eu quero, cara, você me prometeu alguma coisa, me entrega aqui na política, entende? E infelizmente, o que virou a política é apenas o recrutamento de especialistas de mídia, né? Virou um grande show business. Deixou-se de fazer política para fazer candidatos show business que vão tentar melhorar a imagem de alguma coisa e não trazendo uma substância real. Inclusive, é só olhar a pauta de possíveis candidatos que nós temos por aí, de Pablo Marçal a Gustavo Lima. A política virou show business. E isso é um efeito direto da política neoliberal. E esse é um efeito direto de tudo aquilo que tem sido e foi construído, né, nos últimos anos desse liberalismo. E é exatamente isso que o Trump está questionando, e é essa alteração do sistema que está sendo feita. Claro que a União Europeia vai pular? Claro que a União Europeia vai pular. Agora, existe uma série de movimentos, né? E esses movimentos têm a ver com a vontade também de botar novos sistemas globalistas em substituição do neoliberal. Então, há riscos. No momento que o Trump, então, decide abrir mão de parte da globalização, é claro que ele sabe que a China, por exemplo, é o maior parceiro comercial de 140 países e que ela pode querer fazer uma globalização ao estilo chinês, baseado numa ideia chinesa, como, por exemplo, o que quer fazer com o BRI. E é por isso que a segunda notícia da semana, que foi a busca e apreensão da Huawei, é extremamente importante. Essa busca e apreensão, ela se deu pelo Ministério Público belga, e eles falaram que existia uma série de subornos sobre as formas de remuneração, presente, pagamento de despesa, etc., para que os lobistas trabalhassem para a Huawei e os seus assistentes parlamentares também, influenciando suas decisões. A gente já falou aqui no Geoeconomia da guerra furtiva, que é como a China utilizou a guerra furtiva de realmente sem ética, para copiar, para fazer fraudes, para copiar produtos, para usar, né, colocar instituições baseado em regras para exatamente subverter algumas dessas regras, mas o fato é que de fato ela fez isso, e a Huawei, nós sabemos, talvez seja uma das empresas para a China mais importantes para eles exercerem
a sua política hegemônica que eles querem fazer em função do domínio tecnológico, tanto do que a gente já falou nos programas passados, de construção de regras tecnológicas, quanto também dos domínios de dados. Agora veja, essa busca e apreensão no Parlamento Europeu é importante, é a segunda vez em menos de 3 anos que você tem uma instituição, né, eleita da União Europeia, que é afetada por escândalos de corrupção também. Você teve o Qatargate, onde a justiça belga investiga desde 2002 o fato que envolvem antigos, né, eurodeputados socialistas, inclusive, que foram suspeitos de terem sido comprados tanto pelo Catar quanto pelo Marrocos para poder fazer uma série de medidas que lhes favoreciam. Então, o que aconteceu? Na hora que teve essa busca e apreensão, desses deputados aqui em relação à Huawei, houve a imediata proibição de acesso à instituição europeia para representantes da fábrica chinesa, porque houve alegação de corrupção e essa corrupção era generalizada, chegando até mesmo lá em Portugal. Óbvio que o governo chinês, na mesma hora, disse que isso era uma questão política, que não se devia politizar as questões comerciais e que eram medidas infundadas para reprimir as empresas chinesas além das suas fronteiras, tentando criar narrativas que justificassem expulsar a empresa chinesa que tinha uma concorrência, uma capacidade melhor do que os seus concorrentes. O fato, vamos lá, ninguém sabe, é uma grande zona cinzenta, porque o fato é que, sim, de uma maneira, a gente já vimos alguns casos da Alstom, por exemplo, que é um caso clássico, mas tem alguns outros, de empresas que acabaram sendo vendidas baseadas em acusações de corrupção. Muitas vezes, e esse é um dos pontos que a gente tem falado, e para o brasileiro é meio complexo, porque a gente botou isso como uma vaca sagrada, né? Algumas políticas anticorrupção, como nós vimos, nada mais era do que políticas de manipulação hegemônica para atender não é mais certos países. Quem dera se fossem certos países, é atender certas empresas. Porque as políticas nacionais, mesmo dos Estados Unidos, e isso o Trump vem enfrentando, os estados, os instrumentos de Estado, eles foram capturados por essas empresas e começaram a utilizar esses instrumentos de Estado ao seu interesse. Isso vem desde a fundação da CIA, pós-Segunda Guerra Mundial, tendo momentos de grande ápice, como 1950, 1960, a teoria, a própria doutrina de choque do Milton Friedman. Então é a utilização dos sistemas de Estado para criar benefícios a um grupo específico de empresas privadas. Isso é feito de alguma maneira. No Brasil, isso não só beneficia empresas estrangeiras, mas vou dar um exemplo para você que eu estava conversando outro dia com o Kino puxando fio. Você cria assim, precisamos combater a corrupção. Aí você começa a criar regras, controles, cada vez mais altos. O que acontece na prática? Na prática, você não consegue ter acesso ao dinheiro do BNDES porque as garantias, os procedimentos são tão custosos, tão difíceis que você não consegue fazer. Só que poucas empresas no Brasil conseguem e elas acabam tendo acesso a esse dinheiro. Elas têm acesso a dinheiro estatal. Elas têm acesso a dinheiro privado, que são dos fundos de pensão. Veja. Então, a regulação acaba sendo tão alta que você simplesmente não tem acesso a isso. E esse dinheiro acaba indo para outro lugar, para um grupo muito pequeno. E é exatamente esse ponto que não permite que o país se desenvolva porque não tem dinheiro para investir em ideias, não tem dinheiro para investir em inovação. E é exatamente essa asfixia financeira que está no cerne da nossa discussão hoje, no nosso programa, que vai desde regras como estão sendo feitas para não acessar o dinheiro, há um controle da mobilidade do capital e também do envio e de compras que tem sido feito para evitar usar o dinheiro como arma e que você consiga ter acesso a recursos. E aí a tecnocracia vai simplesmente destruindo essa classe média e jogando ela proletarizando a classe média. As coisas não são também tão simples, porque algumas dessas empresas de tecnologia, de fato, elas ganham importância tão grande em função dos dados, como nós já falamos no último programa, que de fato elas já acabam sendo de interesse da defesa nacional. Não dá para apenas discutir com elas sobre a perspectiva do livre mercado. E, portanto, elas não são meramente empresas privadas competindo no mercado sem influência na soberania de cada país. Um exemplo foi o escândalo da própria Huawei Papers, lá em outubro de 2018, quando a Bloomberg, e aí a gente não sabe que é a história, mas é desinformação, não é desinformação, ou de quem é ou não é, mas de fato, se isso não aconteceu de fato, ela poderia ter acontecido.
Esse é o meu ponto. Então, óbvio que chama atenção para um risco inerente a isso. Então, mas na época a Bloomberg fez uma revelação dizendo que existia um pequeno microchip que não é muito maior do que um pedacinho do grão de arroz, tá? Da sua casa. Pega um pedacinho de arroz e liga um grão de arroz, é esse microchip. Ele foi encontrado dentro de determinadas placas-mães montadas para a empresa Elemental Technology, pela Supermicro, que era uma empresa de Harvard e computador em São José, na Califórnia. Esse microchip não fazia parte do design original das placas-mães, tá? E eles estavam, na verdade, segundo a CIA e o Departamento de Defesa, e também a Bloomberg, eles estavam até mesmo espionando e passando dados de navios de guerra. Então, o que os investigadores na época disseram é que esses chips haviam sido inseridos em fábricas administradas, atenção, por terceirizados, subcontratados, por isso que o Trump fala de trazer a manufatura e a manufatura de terceirização também para os Estados Unidos, mas por subcontratados que estavam na China. E esses chips permitiam, então, que determinados invasores criassem uma porta furtiva para poder extrair dados que passavam por ali. Muitas companhias reclamaram dessa matéria, dizendo que não havia substância, tipo a Amazon gritou, a Apple, a Supermicro gritou, uma galera gritou. Só que a Bloomberg também não se retratou e você não sabe qual o grau real desse negócio ou não, mas o fato é que, se não aconteceu, poderia ter acontecido. E é um dado muito real do que realmente poderia acontecer e chama a atenção a questão da soberania nacional. Então, se o dispositivo funcionou ou não funcionou, o fato é que ele tinha uma ideia de trazer um sistema, de atingir o sistema target, que é aquele famoso modo Deus, né? Ou seja, ele tinha ali como princípio tentar ter acesso a todo os privilégios do sistema raiz e podendo, inclusive, neutralizar a senha, roubar a chave de criptografia, bloquear a atualização de segurança. Havia uma série de coisas que ele podia fazer, tá? Então você vê que, de fato, aquilo gerou uma preocupação grande. O que acontece no mundo, por exemplo, onde você tem a internet das coisas? Você tem daqui a pouco 6G e tal. O que você vai ter no mundo? O risco que você tem de abertura de portas, de entradas, de manipulação e de hackers que podem entrar nas casas, filmar, mexer, comprar, vender, fazer uma série de dados a partir disso, tá? Então o fato é que essa história levou a uma série de preocupações tecnológicas e que, de fato, levaram a consequências importantes na política mundial. Veja, há uma briga violenta sobre quem vai fazer o quê para garantir não só o uso da sua empresa, mas a construção das regras. E já existe uma percepção clara de vários lugares em que o sistema é globalista, liberal, de que você pode então simplesmente abrir a sua empresa em vários lugares e ela será uma coisa lata da política. É isso que está caindo e é exatamente isso que está sendo discutido agora, onde os liberais tentam reagir a isso. Mas, quando você fala de segurança nacional, começa a se perceber a seriedade dessas questões. Mesmo na Comissão Europeia, por exemplo, na zona do euro, uma centena de empresas, essa semana na Europa, buscar garantia, por exemplo, de independência tecnológica. Mas não é só da China, não. É dos Estados Unidos também. Então eles falam assim, cara, eu quero priorizar minha própria indústria. Eu quero criar fundos para impulsionar a competitividade no setor. E eu não estou falando só de armamentos, estou falando de tecnologia. Então eles fizeram uma carta aberta para a Comissão Europeia, né, para a Ursula von der Leyen, lá, aquela maluca, e para o vice-presidente, que é o Rena Vikkunen. Tá? E essas empresas faziam uma referência exatamente aos debates da Conferência de Segurança de Munique, as medidas anunciadas pelos Estados Unidos e os novos desenvolvimentos que a própria se deu na própria relação dos Estados Unidos e Europa, que mudaram a relação, né, a dura realidade da geopolítica. Então eles falaram assim, cara, a Europa precisa ser mais independente. E nós precisamos de independência financeira, que é a nossa própria indústria. Fugir da dependência que nós temos na tecnologia americana, em vários setores, inclusive siderúrgico, automóvel e por aí vai.
Então, esses caras, para fazer isso, se propuseram a criação de um fundo soberano focado em infraestrutura para apoiar o investimento público em áreas como a tecnologia quântica, por exemplo, a fábrica de semicondutores, assim como a participação do próprio Banco Central Europeu de Investimento e uma utilização coordenada, planejada, pensada de fundos europeus. Que tal? Pois é. Então, esses caras começaram a perceber exatamente a importância da sua soberania. Veja, o que nós estamos falando hoje nessa economia tem a ver exatamente com esses dois movimentos. Né? Uma aceleração dos liberais e dos globalistas de fazer voltar a agenda de controle financeiro. Os globalistas irão usar o sistema financeiro, tentarão usar os liberais financeiros para voltar a emplacar a sua agenda liberal, a sua narrativa política associada a um mecanismo de controle como as moedas digitais e a integração delas no mundo. Não por menos, isso está aceleradíssimo no Brasil e vai ser feito de forma acelerada também na Europa, mantida a União Europeia do jeito que está, claro que não é tão simples. E, em paralelo, vai-se começar uma grande campanha, como já está sendo utilizado, já está sendo falado por influencers do Brasil à Europa, né? Uma grande campanha da utilização da ideia de corrupção como ferramenta de ideologia política e não como combate a uma conduta moral, entende? A uma conduta específica. Então, por exemplo, o Erdogan acabou de prender o seu adversário na Turquia, que é o adversário mais provável e que seria um adversário duríssimo para 2028. Qual o argumento? Corrupção. Aparece como operação policial dentro da Europa, o que é bastante estranho, com o argumento de corrupção. Essa pauta é uma pauta historicamente liberal, porque ele precisa dizer o seguinte: olha, todas as instituições, eu não estou dizendo que não existam, mas todas as empresas, todas as instituições do Estado são corruptas. Então nós temos que entrar para limpar. O que significa limpar? Significa vender. Vender, só isso. E vender para quem? Vender para eles. Então, o que está sendo feito é a volta de um discurso que passa por uma volta de um discurso político, porque eles perderam o discurso político nas eleições, não ganharam lugar nenhum, eles precisam voltar com o discurso político. Esse é o discurso político, que é a pauta anticorrupção, mas com o objetivo do controle do sistema monetário e de ativos estratégicos, para usar essa pauta como arma para tomar certos ativos estratégicos que interessam a esses grupos globalistas, e isso tem sido dado em várias esferas, inclusive em portos, por exemplo, com o próprio BlackRock comprando novamente o canal do Panamá. Bom, como vai se dar essa reação liberal? Será que ela vai dar certo? Vai se dar apenas no combate a dizer que o Trump errou nas tarifas, precisamos combater a corrupção, reformar, manter o sistema financeiro, aumentar o controle e vender a empresa? Bom, meu amigo, você já sabe, esse será um assunto para um dos nossos próximos Geoeconomia.